Irmãos, Graça e paz, meus irmãos. Vem para cá, pastora Rita. Uma honra, um prazer tê-la conosco mais uma vez. É uma bênção para nós, um canal de Deus todas as vezes que está conosco. E hoje, nesse Dia da Mulher, temos uma mulher de peso aqui conosco, amém? Eu quero te pedir que você erga para cá as suas mãos e nós vamos abençoar essa mulher de Deus, amém? Deus, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, te bendizemos. Nós queremos, Senhor, nessa noite, como profetas do Senhor, abençoar a vida da tua filha. Nós queremos te pedir que o Senhor possa derramar toda sorte de bênçãos da tua parte sobre a vida dela. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor a use, que o Senhor, ó Pai, possa visitá-la no íntimo do seu coração nessa noite. Que o Senhor também possa responder aquilo que ela precisa. Que o Senhor, ó Pai, também fale ao coração dela. Que o Senhor, ó Pai, a use tremendamente para nós. E que o Senhor fale profundamente com ela também nessa noite. Nós te agradecemos pela vinda dela. Abençoamos a vida dela em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graça e paz, amém, boa noite. É um prazer estar de volta aqui numa grande responsabilidade, gente. Porque a palavra não vai ser muito fácil ministrar, mas vai ser ministrada. Não vai ser fácil, mas vai ser ministrada. Porque é necessário. Eu ainda estava ali perguntando, a palavra continuava a ser confirmada. Então, por ser o mês da mulher, eu hoje vou pregar sobre 4 mulheres. São 4. Eu vou falar de Abisaque, vou falar de Débora, vou falar de Esther, vou falar de Jezabel. A gente não pode ficar sem falar de Jezabel. Vamos falar de 4 mulheres. Eu vou te dizendo já uma coisa. Se fosse você, mulher, tirava todos os apontamentos possíveis. Sabe por quê? Nós estamos num ano de guerra. Não é porque está acontecendo a guerra no Médio Oriente ou em várias partes do mundo. Não. É porque nós realmente estamos num ano de guerra. O ano de 2026, eu tenho falado isso em várias igrejas, Deus me obriga sempre a falar, e aqui não vai ser exceção. É igual ao ano de 2020. Ai, pastora, vamos ter o convidado. Não. O ano de 2020, o convidado apareceu, né? Tivemos muitos problemas com ele. Mas o maior problema que nós tivemos no ano de 2020 foi a ausência da resposta de Deus para as perguntas que nós tínhamos. Não é verdade? No ano de 2020 nós fomos obrigados a tirar a máscara. E conseguimos perceber que afinal nós não tínhamos quarto, só tínhamos sala. Não é verdade? O 2026 é igualzinho. É um ano em que nós vamos perceber que se a gente não correr para o quarto, se a gente não correr para a intimidade, se a gente não correr para aquilo que Deus está mandando nós fazermos, nós não vamos dar conta de sobreviver nesse ano de guerra. Porque é um ano atípico. É um ano atípico, é um ano difícil. É um ano em que quem marcou pontos foi quem teve uma vida de altar do 2020 até agora. Esses aí, eles têm outro tipo de visitação da parte do Senhor. Sabe por que será assim? Porque em breve Jesus vai voltar. Mas não é só isso apenas. É que nós não podemos dar confiança ao inferno para arrancar vidas à nossa frente. Nós não podemos dar confiança ao inferno para ele tirar pessoas do nosso lado. Nós não podemos dar confiança ao inferno para ele acabar com a nossa família. Nós não podemos dar confiança ao inferno que é para ele invadir a igreja e dizer: faz desse jeito que vai dar certo. Nós estamos proibidos de fazer paz com o diabo. Proibidos. Por isso que é um ano difícil. Por isso que é um ano em que as coisas vão apertar. Mas é um ano que você vai ver Deus agir de uma maneira que você nunca viu. Eu ainda pensava que ia pregar o Salmo 23, que foi o salmo que ele me deu no final do ano.
Mas não. Eu vou pregar as 4 mulheres, os 4 posicionamentos, os 4 propósitos e os 4 focos. Assim como eu vou falar de mulheres, no caso de Jezabel, você, homem, é chamado a escutar não só a parte de Jezabel, mas também a parte de que ela não funciona sem um Acabe. Então é necessário você escutar. Amém, queridos? Vamos lá? Gente, eu estava lá em casa do diácono Luiz e da minha querida Margarida. E a pastora vossa mandou uma mensagem para mim para saber o que eu ia comer, como é que ia ser o jantar. E eu disse, pai, eu não tenho coragem, mas eu vou perguntar. Onde está o menino do louvor de guerra? E ela, Luiz, não vai estar trabalhando. Eu disse, pai, mas o Senhor me prometeu. Quando eu cheguei aqui, lá estava ele. Porque quando Deus promete, Deus cumpre, gente. Vou te falar uma coisa, o nosso Deus, ele quebra o protocolo, mas ele não quebra aquilo que ele precisa fazer. Então, por favor, creia, tá ali o menino. Gente, rapidamente eu quero falar para uma pessoa, rapidamente, não vou esquecer. Uma pessoa que estava ali daquele lado, quando o pastor chamou aquele grupo de pessoas, é uma senhora que estava ali, a última que estava ali de mãos nos bolsos. A última. Pode ficar de pé, só de pé. Eu quero te dar um recado do Senhor, curto, objetivo e específico. Com grande amor eu tenho te atraído e tenho curado as tuas feridas. Te trouxe a esse lugar não como um lugar de passagem, mas para criar raízes aqui, porque a tua família eu vou arrastá-la toda para aqui. Vamos lá. 4 mulheres. Vamos começar. Abisag. 1 de Reis 1, 3, 4. 1 de Reis 1, 3, 4. Abisag. Procuraram, pois, em todo o território Israel. Eu tenho que me despachar porque o tempo está correndo, gente. Abisag, 1 de Reis 1, 3, 4. Você não vai me ver movimentando a Bíblia, porque eu tenho o hábito de escrever tudo, até os versículos, tá bom? Então não me critica por causa disso. Faz de conta que você está vendo. Vamos lá, mas eu vou abrir 1 de Reis, ainda por cima essa Bíblia nem sequer é minha. 1 de Reis capítulo 1, versículo 3 e 4 diz o seguinte: ai, aleluia. Quanto mais rápido, mais devagar. Vamos lá. 3 e 4 diz: assim procuraram por todo o território de Israel uma jovem formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. Era a jovem sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relação nenhuma com ela. Abisag significa comunhão sem intimidade, apenas proximidade. Vamos lá. Esther capítulo 2, versículo 17. Esther capítulo 2, versículo 17. Aleluia. Diz assim: ora, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e aprovação mais do que outras virgens, de modo que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então deu o rei um grande banquete em honra de Esther, e todos os seus príncipes e os seus servos proclamou feriado por todas as províncias, e distribuiu presentes segundo a generosidade real. Esther, ela teve intimidade. Abisag teve proximidade.
Por que eu comecei te dizendo que o ano de 2026 era um ano difícil? Era um ano atípico. É um ano em que você não pode só ter comunhão. É um ano em que você não pode ter só proximidade com Deus. É um ano em que você precisa cavar o coração de Deus. Então não bastará apenas a quarta, domingo, aquela programação toda que a menina fez ali, glória a Deus por isso. Mas é necessário que você vá dentro da sua casa, abra a porta e diga: Senhor, eu estou te convidando para você entrar. Senhor, eu estou te convidando, rasgando o meu coração e não as minhas vestes, para que o Senhor possa morar dentro de mim e me direcionar, não só nesse ano, como em todos os dias da minha vida. Como é que você vai fazer com a igreja perseguida? Como é que você vai fazer quando porque todo mundo está pensando que a igreja perseguida é só a janela 1040, onde faz parte o Bahrein? Todo mundo sabe o Bahrein? Todo o pessoal está pensando que é só lá. Ninguém se apercebe da sutileza e nem da perseguição aqui. Mas daqui para um bocadinho vai ficar assim aberto. Como é que você vai dar conta de saber que a pessoa que está sentada à tua frente não é uma pessoa esquisita, mas é uma pessoa enviada por Deus? Se você só tem relacionamento com a nuca do irmão, como é que você vai dar conta se você não tiver intimidade? Se ele não te dizer pode ir porque é meu, se ele não te dizer pode falar porque é meu, se ele não te dizer pode abrir porque ele vai entrar e vai trazer a minha glória para junto de ti. Se você não conhecer a intimidade, como é que você vai saber que aquela nuca é certa? Como é que você vai saber que aquilo ali, que aquela pessoa que está ali sentada é a verdadeira, aquela que Deus mandou? Como é que você vai saber? Sabe, a maior parte dos erros que nós cometemos, de posicionamento principalmente, é que nós não temos o discernimento. Provérbios capítulo, creio que é o 7, vai falar de 3 coisas em relação à prostituta. Ele vai falar de aloés, mirra e vai falar da canela. Salmos capítulo 45, creio que é o 8, vai falar de aloés, mirra, mas vai falar da cássia. Então tantos de nós somos enganados porque entramos numa igreja ou numa sala e ouvimos oh glória, aleluia, mas a gente não espera o fruto do glória e da aleluia. O que é? E às vezes em vez de ser azeite é cobra. O que é pior, essa cobra não fica só na sala, você ainda dá abertura na sua casa para deixar que o espírito de Absalão entre na sua vida e você começa a depredar aquilo que Deus construiu para ser como o seu. Não é verdade? Ou só acontece comigo? Sabe uma coisa, meus irmãos? Segunda-feira eu preguei numa igreja e eu preguei uma palavra que eu lutei com o Senhor até o último minuto. Porque é uma palavra que não é normal pregar. É uma palavra que a gente prega em culto de oração, em culto de libertação. E ele está mandando pregar numa segunda-feira. Eu disse, papai, peraí, se é uma palavra de libertação, como é que eu vou pregar isso? Ele disse, vai, eu é que estou mandando. Sabe qual é o nosso maior problema depois do discernimento? Sabe qual é? Olha, eu não vou nem tentar imaginar a pastora Juliana, principalmente ela, o número de atendimentos que ela já fez por aqui, e a coisa parece que não funciona. Desaparece um tempo, depois volta de novo. Sabe por quê? Porque depois do discernimento que a gente precisa buscar, por causa da intimidade, nós precisamos buscar quem destrói as fortalezas da mente e do coração, que nós mesmos abrimos, convidamos o inimigo, e na hora de jogar fora a gente diz, não tira essa estimação de mim, porque é a única coisa que mantém de pé. Hoje é dia dessas fortalezas caírem. Tem que cair. Por quê? Porque você precisa entrar no quarto e admitir aquilo que você é e aquilo que você faz. Se
Senão não liberta, gente. Estão cansando o casal aí. Não liberta. E não vale a pena dizer que essa igreja não tem a presença, que essa igreja tem só o poder, não tem a presença fica lá fora. Quer encher a minha boca e dizer para ti: mentira, mentira. O ambiente muda quando você entra na rua. Aquela rua ali, o ambiente muda. Quer dizer o que? A presença está, o poder está. Mas você pega nesse poder e nessa presença. Quando sai daqui, você diz: agora hoje tem jogo do Fly e do Flu. Eu não vou poder ter tempo de ver o que Deus falou. Amanhã tem jogo do Vasco e do Fla. Eu não vou ter tempo. E chega no domingo, entra ali, coloca uma capa e começa a glória, aleluia. Mas altar mesmo é vazio. Abissag, ela não conheceu o rei. Ela fez uma missão apenas. Esther, ela foi chamada para uma missão. Ela entrou na intimidade na hora em que foi preciso. Ela crer e acreditar naquilo que Deus ia fazer. Não teve muito trabalho. A única coisa que ela fez foi fazer os passos e dizer: eu vou lá. Eu sei que a sentença de morte já está decretada, mas eu vou chegar lá. Ele vai olhar para mim e vai levantar aquele cetro, porque ainda não chegou o meu dia. Agora, uma pergunta. Não olhe nem para a esquerda nem para a direita. Olhe para o teu coração. Até mesmo você que está com a sua esposa e o seu esposo aí do lado. Olhe para o seu coração. O que você quer deixar para os seus filhos? Qual é a herança que você quer deixar para os teus filhos? Qual? Como é que você vai... O que vai ser colocado na sua lápide? Aqui jaz uma mulher ou um homem atribulados. Dividiram a igreja, arrebentaram com isso, arrebentaram com aquilo. É isso que você quer deixar na sua lápide? Detalhe, você que tem filho e filha, o teu filho e a tua filha vão seguir o exemplo do vizinho? É o vizinho que é pai? É o vizinho que tem a marca DNA? Se você não faz, eles também não vão fazer. Se você não vai à frente, dar o exemplo, eles também não vão ter. Se você não dizer basta, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, mas eu não vou ser. Basta, na minha casa entra Jesus e entra e anda por todos os lados. Não tem nenhum cômodo que ele não vai poder entrar. Esther, na verdade, Radassa era coitadinha. Na verdade, Radassa era coitadinha. Ela era órfã, não era tida nem achada, mas ela nem sequer sabia que ela fazia parte do plano de Deus para resgatar o povo da mão de Amaleque. Ela nem sequer sabia. Primeiro, ela nem sequer existia. Amaleque já vem perseguindo o povo desde o deserto. Outra coisa, quem está lá guerreando ali é Amaleque. E você está aqui sentado como se nada fosse. Amaleque é o espírito de destruidor. Sabe o que ele faz? Ele mata por prazer, ele derruba porque gosta, e ele aniquila porque tem sede de sangue. O que você faz? Briga, discute, não se posiciona, não se submete, e muito menos entra na intimidade para buscar Deus de verdade. Porque eu vou te falar uma coisa: só se livra da Amaleque quem tiver como intimidade com Deus. Porque é Ele que vai dar o caminho, é Ele que vai dar a trajetória, é Ele que vai levantar o cetro do rei quando você precisar. É Ele que vai entrar à tua frente. A minha Bíblia diz em Êxodo capítulo 23 versículo 20: eu estou mandando o meu anjo à frente de ti para abrir o caminho, que é para fazer o propósito pela qual eu tenho te chamado. Não é de qualquer maneira. Entra no quarto, busca as coisas que na sala Ele vai te exaltar. Esther não sabia. Na verdade, Radassa não sabia. Ela teve que obedecer a uma ordem.
Porque Vasti foi usada por Deus e não ficou com Deus. É verdade. Vasti, ela foi usada por Deus, mas não ficou com Deus. É por isso que você tem que estar atento. Não basta só você vir na igreja, não basta só você participar dos grupos. Você precisa ser fiel a Deus, porque se você for fiel a Deus, facilmente você vai ser fiel a quem Deus colocou para te dirigir. Vasti, ela fez a vontade que Deus queria, porque ela se rebelou 2 vezes. Ela se rebelou 2 vezes. Se rebelou com o marido e se rebelou com o rei. Então Vasti não tinha desculpa nenhuma para poder alguém colocar a mão nela. Mas sabe uma coisa? Ela estava cumprindo o desejo do Senhor, porque o desejo do Senhor era colocar Esther lá dentro. É colocar Esther lá dentro. Você não sabe qual é o desejo que o Senhor tem sobre a tua vida. Você nem enfrenta, você já decreta. Você já decreta dizendo: isso não é para mim, isso não vai dar certo. Eu me conheço, eu sei o meu caráter, eu sei isso. Mas se você sabe o teu caráter, a cruz que você passou foi para quê? Se você sabe o seu caráter, o caminho que Jesus fez na cruz por mim e por você, foi por quem? Gente, esse é o ano de nós abandonarmos as velhas práticas. Esse é o ano de nós abandonarmos os achismos. Porque olha só, um monte de gente aqui já mais velha. Até onde é que você vai levar as tuas razões? Eu desisti das minhas. Sabe por que eu tenho paz no meio da tempestade? Porque eu abri mão do direito de ter razão. Abri mão, gente. Não vale a pena. Você sabia? Eu vou fazer 60 anos daqui a 2 anos. E eu não quero apressar um índice rugoso para mim por causa das complicações dos outros. Não, quero continuar plena. Então o que eu fiz, pai? Eu abro mão do direito de ter razão. Deixa o irmão ter razão. Eu quero ser feliz, porque eu quero ir para o céu. Então vai haver pedrada, porque eu sei que a minha árvore tem fruto. Vai haver perseguição, porque eu sei que o perfume que eu exalo é para o Senhor. O não eu já tenho. A situação que está acontecendo, só o Senhor é que pode me tirar. Para que eu vou fazer bico para a irmã? Sabe uma coisa? Eu hoje estou pregando para o seguinte. Estou pregando para as narcisistas. Estou pregando para as murmuradoras. Estou pregando para as invejosas. Mas também estou pregando para as valentes, para as submissas e para as obedientes. Então não vale a pena você estar aí no lugar e dizer: está falando só comigo, fala com fulano que eu também conheço os podres dela. Agora abrange tudo. Outra coisa, meu irmão, você que está dizendo até que enfim que alguém põe o pé no pescoço dela, calma que eu já vou pôr o pé no teu. O recado não é incompleto, é completo. Você é uma família. Por que Deus vai te dar o prazer de você olhar para a mulher e dizer: viste, tens que ser submissa. Se não for submissa, tu está encrencada. E eu estou aqui para te dizer, irmão, no dia em que você casou, você olhou para ela e ele chamou de gata. Agora que ela virou tigresa, você quer dispensar. Sabe quem é o problema que tem a chave do zoo? É você. Então é com você que Deus vai tratar. Porque é muito bom. É muito bom chegar num gabinete e dizer: pastor, senta aí que eu preciso desabafar. Aí começa: minha mulher fez isso. E de repente a gente olha e diz: você fez o quê, santo? Santíssimo. Você fez o quê, santo? Anjo. Você fez o quê, pequeno querubim? Não é verdade, pastora? Tem um gabinete que marcou a minha vida. Não posso dizer nomes por uma questão de ética. Uns anos aí, numa cidade aí, havia um casal. Ele mais chichono e ela mais filé mignon.
E eles tinham um problema no passarinho azul. Estamos aí? Aí me convidaram para eu assistir aquele gabinete. E eu fui dizendo já a colega ali: você quer que eu entre como? Como pastor ou como profeta? Ela ficou parada, me olhou e disse: tem diferença? Eu disse: tem. Ela: então 5 minutos, me explica aí. Me explica. Mano, baixa só um pouquinho. Me explica aí. E eu era assim: se for como profeta, eu já vou entrando, arrancando a máscara do um e do outro. Se for como pastora, primeiro vou ajudar a pôr sal nas feridas. Se tiver mais doído, eu ponho álcool. Se tiver mais doído, eu ponho água oxigenada. O que você quer? Ela: não tem problema, entra que eu estou cansada desse casal aí. Eu disse: pai, então eu vou entrar como profeta. Gente, eu entrei, comecei a ver o ar. O camarada com tanto de queixas. Um tanto de queixa. Por quê? Porque aquela hora chega, ela diz que tem dor de cabeça, pá. E ela caladinha. E ele queixou assim um tanto. Eu disse: meu Deus do céu, eu pelo menos podia ter um fiozinho do que está no coração dessa mulher. De repente ela abriu a boca e disse: pastora, olha para mim. Eu disse: estou olhando. Você sabe quanto eu peso? Eu disse: eu devo imaginar. Você sabe qual é o meu tamanho? Eu disse: eu acho que é esse. Você já perguntou o tamanho dele? Eu disse: dele é extra G, perder de vista. Olhei para ele, eu disse: cara, quando você casou você era magro, vai emagrecer, porque ninguém é obrigado a dormir com um elefante na cama. A minha amiga disse: para. Eu disse: não tem problema não, ganhei um inimigo, mas disse a verdade na cara. Sabe por quê? Sabe quantas vezes você já atendeu esse casal aqui? Eu me perdi a conta. Eu disse: pois é, você me mandou entrar como pastora, eu entrei. Como profeta, eu entrei. Aquele camarada deixou de falar comigo, pastor Paulo, 1 ano. Nesse 1 ano ele perdeu peso. Só que já era tarde. Porque quando ela saiu dali, 3 meses depois, hoje um chora de cada lado. Então, por favor, gente, conserta o que está errado. Outra coisa, para de tirar culpas para os outros. Admite o teu erro. Admite aquilo que você faz errado. Para de mentir, porque você está fazendo paz com o diabo, pensando que está fazendo paz em casa. Para de mentir, para de murmurar. Olha para aquele espelho e diz: eu tenho agido de má fé aqui. Abra a boca e fala. Tem uma pessoa aqui que está com casamento por um fio. Um fio. Por isso eu estou entrando aqui. Está por um fio. Aí você pergunta: nossa, mas ele é gordo. Não, não é isso não. Você não entendeu. Não é por causa dele ser um elefante, é por falta de posicionamento que eu estou falando. Tem uma pessoa aqui que está com casamento por um fio. Na verdade, Satanás já decretou e ela já assinou embaixo. Sabe por quê? Por causa da fortaleza da mente. Aconteceu a mesma coisa com a mãe dela, vai acontecer com ela também. Então está de boa. Não está não, amiga. Não está não. Hoje chega em casa, rasga o teu coração e principalmente arranca esse teu véu de religiosidade, porque é isso que está matando o teu casamento. É isso que está arrebentando com o teu casamento, é o véu de religiosa. Hoje é dia da mulher, a gente lava primeiro a mulher, depois lava o homem, tá? Rasga esse véu aí e admita o que você tem feito. E você vai ver que rapidamente ele vai enquadrar, porque ele está esperando um único sinal. E estou aqui para te dizer com a minha alegre cara que Deus não vai assinar o teu divórcio, tá? O conserto é teu, não é dele. Mas pastora, você não sabe o que eu tenho passado. Ele só está respondendo às tuas atitudes, que supostamente tu é mais crente do que ele. Só que é assim, tu é mais religiosa do que ele.
Hoje é dia de consertar, irmã. Não vale a pena estender isso mais. Eu estou te falando daqui do público. Nem te conheço. Nem sei do que você está passando. Mas eu estou te dizendo que o problema é você rasgar o teu coração, consertar as tuas coisas, dar um banho em ti mesmo e dizer: show, religiosidade. Sabe uma coisa? Deus só vai mudar o teu marido quando Ele te mudar primeiro a ti. Então, amiga, silêncio no arraial. Vamos voltar para Esther. Vamos voltar para Esther rapidamente. Esther não sabia. Você não sabe que para um tempo como este, como diz lá Esther capítulo 4, versículo 17. Para um tempo como esse, você não sabe por que Deus te chamou. Você não sabe por que você está sendo levantado. Você não sabe por que Deus modificou. Nossa, essa igreja, Pastor Paulo, a igreja está top, hein? Nossa, ficou bonito. A igreja está top. Não, Pastor Paulo, você tem muito bom gosto. Pastor Juliana, eita, a igreja está top. Amei. Nossa, está top. Meu Deus. Eita, a gente tem que falar aquilo que está certo, né? Vamos lá. Você não sabe por que Deus te trouxe para uma coisa dessas aqui? Tem uma pessoa que congrega aqui, que já congregou em variadíssimos lugares. E ela está começando a ser visitada por uma fortaleza que está apontando defeitos aqui dentro. Ó, amiga, vou falar uma coisa para ti. Se você quiser, eu oro para você ir para um lugar que não tem defeito nenhum. E você já parte hoje à noite. Uai, você já parte hoje à noite. E como profeta, então, a coisa é imediata. Então, por favor, dá cabo dessa fortaleza da mente. Sabe por quê? Em vários lugares que você passou, alguns você tinha razão, outras você não deu tempo de Deus te tratar. Aqui Ele vai te tratar, você querendo ou não, Ele vai te tratar. Então senta e começa a ver o caminho para destruir essa fortaleza da mente, que só o Espírito Santo pode fazer. Então é Ele que entra na intimidade contigo e começa a consertar as coisas que tem que ser consertadas. Ponto final. E fica aí sentadinho até chegar a tua vez de Deus te voltar a presentear com trabalho aqui. Tudo tem regra. Até a casa do Senhor tem regra. Tudo tem hierarquia. Até a casa do Senhor tem hierarquia. Não é o facto de nós não vermos Ele que Ele não está presente. Está sim. Não é o fato da gente não tocar nele que Ele não está junto de nós. Nem está junto, está dentro. Como é que você faz com isso? Como? Esther, ela não sabia. Abisag foi tirada do meio do povo dela, que ela nem sequer judia era, que era para aquecer o rei, porque o rei estava velho, estava morrendo. E agora eu quero entrar dentro do casamento assim, passando de relance. Mano e mana, que dentro de casa estão se comportando como irmãos. É proximidade que vocês estão tendo. Com marido e mulher é intimidade que você tem que ter. Então é a Abisag que está te visitando. Substitui ela por Esther. O propósito de uma família é conquistar povos, tribos e nações. O propósito de uma família não é viver na irmandade. Então vê o que você está fazendo. Sabe por quê? Porque eu não sei a quem é que Deus está se referindo, mas Deus está falando aqui com pelo menos 2 manas aqui dentro. 2. Vira para o outro lado, dor de cabeça. Vira para o outro, dor das costas. Vira para o outro, dor dos pés. Vira para o outro, dor da nuca. Irmã, pastora, você marcou o gabinete comigo para falar isso tudo? Marcou, pastora Ju? Não fica de bico. Enquanto Deus está te exortando, você continua importante. Mesmo no erro. Quando Deus parar de te exortar, Satanás virá tranquilamente te buscar. Então não fica de bico.
Comigo então você está perdendo teu tempo. Eu já tenho meus bicos mesmo. São meus. Eu faço bico para mim mesma. E no espelho. Então eu tenho os meus. Você pega os teus, vai diante do Senhor e entrega lá. Porque a alegria do Senhor não prefigura o bico. Alegria não pode ter bico. Alegria tem sorriso. Alegria tem pulo, tem salto, como as irmãs estavam aqui. Isso é alegria. Mano, vai preparando aí. Isso é alegria. Rapidamente, Abel, que você conhece, e Débora. Por que eu estou falando de Abel e Débora? Porque Jezabel, ela rouba autoridade. Débora dão autoridade a ela voluntariamente. Ela não rouba, ela recebe autoridade voluntariamente. Agora a Jeza, ela vai lá, se comporta como a descasada, como aquela pessoa que a autoridade masculina não significa rigorosamente nada, e toma Acabe na mão dela com 3 tipos de comportamento. Primeiro, rainha que comanda sobre o rei. Segundo, rainha que manipula todos os desejos do rei. Rainha que em vez de ser esposa é mãe do rei. E aqui, lá vai o toque nos casais. Começa a chamar o teu marido papai, e a tua mãe mamãe, e a tua esposa mamãe. Você casou com a sua mãe, com o seu pai? Jeza manifestando. Começa a dizer, agora tá vendo como eu cheguei junto de ti, tá vendo? Não sou as mulheres não. Começa a dizer que lá em casa quem manda é a boss. Lá em casa, se a patroa não ditar, nada é feito. Ô patroa, Deus te mandou edificar a casa, não te mandou você pairar por cima da autoridade que pertence a Ele. Ainda que Ele te dê, você rejeita. Ainda que a lâmpada fique sem trocar, deixa assim, porque quem comanda aquilo é Ele. Ainda que o chuveiro fique pingando, deixa assim, quem vai pagar a conta da água é Ele. Nada de roubar a autoridade do Senhor, ninguém. Porque é muito impulsiva, porque não pode ver, porque vai lá e faz. Está dando confiança para Jesus, o que é pior, você está criando o Acabe. Você sabe uma coisa? Tem algumas bênçãos que estão retidas na tua casa, sabe por quê? Você roubou a autoridade. Ai, mas pastora, esperar Ele é um atraso de vida. Quando você casou, nós estávamos juntos. Por que você casou se Ele lá atrás já era o atraso de vida? Ele não mudou muito, só engordou por causa do teu fogão. Mas nada. Depois, se você quiser ir lá para ver a Jeza, você pode ir lá em 1 Reis 21, 7 e 8. Vou te deixar como trabalho de casa. E também, Débora, você pode ir lá para Juízes 4, 8, 9. Vou te deixar para trabalho de casa. Gente, você dá confiança por uma Jeza. Gente, olha só como é que Deus faz as coisas. Vamos voltar lá em Gênesis. Nasceu primeiro quem? O homem ou a mulher? O homem, não foi? E aonde é que a mulher foi tirada? Da cabeça. Foi tirada da onde? Por quê? Ajudadora. Ajuda a sustentar. E outra coisa, tem um aqui que diz: faz que você é submissa. Você é submissa. Obedece, ponto final. Meu irmão, sabe o que quer dizer submissão? É uma pessoa que tem uma missão. Ela não é tapete de entrada para você raspar o teu pé e dizer: me obedece, ponto final. Você é o quê? Vou te dar umas dicas que só Jezabel e Acabe têm. Aí começa: mãe, você já fez o meu jantar? E a gente olha e diz: a mãe dele é que faz o jantar, mas ele é casado. Quando demos conta, é a esposa que é a mãe.
Gente, não mistura pipas. Você não dorme com a sua mãe. Coloca as coisas no lugar certo. Aí começa paizinho. Você já está dando entrada para Jéssica para ela entrar. E outra coisa, quando Deus fez o homem, a mulher não estava. Quando a mulher foi feita, Deus disse: olha, você tem que dominar também sobre ela. Não é você dizer: olha, eu fico bem, pastora, por amor de Deus, não toca nesse quesito aí, porque senão já vou entrar de férias. Mana, quero te dizer uma coisa: o teu corpo é dele, o corpo dele é teu. Cuidado com essas férias, porque vai que Deus resolve dar um fim nelas e Jesus volta para ti, e depois a Ricardinha que está observando toma o teu lugar. Outra coisa que eu esqueci de dizer, e Deus está me trazendo a lembrança que é sério. Esse ano é um ano de muita colheita. Deus tem prazer na morte dos santos. Se Ele se aperceber que você vai dar um passo que não tem volta, Jesus volta para ti mais cedo. Então faz atenção, irmã. Você que tem a testa muito complicada, bata a sua testa na cruz e saia de lá realmente convertida. Não convencida, convertida, porque é um ano difícil. Não atenta para Deus, porque senão Jesus voltará para ti mais cedo. Fica atenta em casa, cumpre as tuas obrigações com amor, sorrindo, dando glória. Olha para a tua família, principalmente duas mulheres que estão aqui, que dizem sempre: você puxou a família do seu pai, você não vale nada igual o seu pai não valia. Para de falar isso. O sangue que corre nas veias dessas crianças também é teu. Para de menosprezar aquilo que Deus criou. Pau, como família, se Ele te deu é porque você merece. Honra isso. Não despreza aquilo que Deus está dando, porque tem muita gente chorando e querendo filho e não tem. Para com isso. Ai. Jezabel rouba a autoridade e as mulheres chamam isso de caráter forte. Jezabel rouba a autoridade e elas dizem: o Senhor me conhece. Jezabel rouba a autoridade e ela diz: se não fosse eu, essa casa estava destruída. Jezabel rouba a autoridade e ela tenta fazer de conta que não é nada com ela, que vai por trás e arruma tudo. Gente, um dia eu tive presente num país que eu não vou falar, não vou dizer o nome por uma questão de ética. Olhei para a mulher e disse: irmã, você está bem pegada, Jezabel. Vocês são amigas de longa data. Sabe o que ela me respondeu? Eu não sou a cabeça, mas eu, sou o pescoço. Gira quando eu quero e para quando eu desejo. Que passar daí, sofá é a companhia. Amigo, amiga, você põe o cara dormindo no sofá. A Jéssica que está no trabalho dela, está só esperando para te dar o golpe. Depois você não vem queixar no pastor Paulo: fulano foi não sei o que, Beltrano foi não sei o que. É você que colocou ele no sofá. É você que está rejeitando ele. E é você que está dizendo no dia da TPM: vai para casa da sua mãe. No caminho ela vai encontrar Jéssica. Aguenta essa TPM, cara. Põe essa TPM na cruz. Com esses... Gente, eu não sei porque que em África não tem TPM. Em África não tem TPM, gente. Eu já perguntei à minha mãe. Pensava que era só coisa minha. Eu perguntei à minha mãe. Eu disse: mamãe, o que é TPM? Ela disse: o quê? Sei lá, aquele negócio quando a gente está nervosa e não sei o quê. Ela disse: olha, desde que eu me conheço por gente, quando eu estou nervosa eu vou no tanque, quando estou nervosa eu cozinho, quando estou nervosa eu passo a roupa, quando estou nervosa eu atendia o telefone da tua avó me xingando, quando estou nervosa eu passo a roupa do teu pai. Nunca me aconteceu nem a menopausa, nem essa coisa aí que você está falando. E eu: eita. Na África não tem tanto TPM. Eu acho que é só das civilizações da além do oceano.
Vocês, a Europa, na África não tem, porque a gente tem tanta coisa que é para produzir alimento, que nós não temos tempo para ter essas coisas, não temos. Não estou desconsiderando você que tem. Eu estou te dando só um conselho, que quando você já sabe que ela está para aparecer, gente, não tem nada que nós não possamos controlar, não tem nada que nós não possamos levar na cruz, não tem nada que Jesus não possa operar. Se ela operou na tua salvação, você que era carne de pescoço, não vai operar nos teus hormônios. Irmã, para com isso, vai lá, leva os teus hormônios e põe na cruz, que Jesus vai consertar. E sabe uma coisa que você ainda não deu conta? Nós temos as mulheres, temos os homens e temos os híbridos. Hoje em dia tem muito híbrido. Você está desperdiçando aquilo que Deus te deu, pensando que o híbrido é o valentão. Joga barata. Ai, barata! Aí depois você vai ver com que você trocou, só por causa dos músculos. Não existe Gesa sem Acabe, ou não existe Acabe sem Gesa. O Acabe, o que ele faz? Empodera a Gesa e diz: ela é a patroa. O Acabe empodera a Gesa e diz: eu não quero problema, só obedeço. O Acabe empodera a Gesa e diz: eu conheço o meu gado. O Acabe empodera a Gesa e diz: eu quero ficar vivo, quero ter o casamento perfeito. E a Gesa rouba o Acabe. Meninas, roubar a autoridade do homem que Deus constituiu como cabeça é quebra de princípio. Não tem como você dar certo roubando a autoridade do seu marido. Igreja saudável é aquela igreja que respeita a autoridade. Ainda que você tenha um caráter forte, ainda que você seja uma boa líder, ainda que você seja uma grande libertadora, na tua cabeça quem manda é o teu marido. Não tem como Deus fazer de outra maneira. Finalizando, rapidamente, Débora estava lá tranquila. Baraque veio e disse: olha, já que tu és juíza, eu quero te falar que eu não vou diante do exército se tu não fores comigo. Voluntariamente Baraque pediu, e voluntariamente a Débora assumiu e disse: olha, eu dirijo isso, mas vai saber que diante de Deus tu não vai ter parte nisso. Ele não tem problema, o importante é libertar Israel. Quando as coisas são instruídas voluntariamente, você pega a autoridade e você não joga com ela, você obedece segundo a palavra. Você não pode chegar perto do seu pastor e querer crescer em cima dele, porque você ou prega melhor, ou tem revelamento, sei lá, Kodak, sei lá, Fujioka, não sei. E você chega perto dele e você cresce, Deus te quebra as pernas. Porque o anjo da igreja é ele, então menos. Eu quero chamar aqui rapidamente, aqui eu termino. Tem que terminar, tem que obedecer o horário. Aqui eu termino, mas eu quero chamar aqui à frente mulheres e até homens que sabem que essa pregação foi dirigida para eles. Eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei quantas mulheres estão aqui, não sei, mas eu trago uma mensagem para cada uma. Eu passei ontem e antes de ontem escrevendo uma mensagem para cada uma de vocês. Essas mensagens só são para mulheres. Não tem nada para homens, é só para mulheres. Até porque é o mês, até porque é o dia. Você que é casada, compartilhe com o seu marido. Mas antes eu quero te chamar aqui à frente. Você que sabe que essa mensagem te tocou, eu quero ministrar na tua vida. Vem aqui à frente. Tá com chumbo nos pés? Pior é você roubar e não carregar, e ainda aparecer no Datena. Vem à frente. Você que sabe que precisa mudar,
Você que sabe que não conhece Jesus como seu Salvador. Você que quer que Jesus entre na sua casa. Vem à frente. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Não, não, não. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas... Eu tenho Deus, eu tenho um Deus. Vem à frente, você está aí sentada, vem à frente. Não vai deixar essa luta me matar. Homem, você que está precisando de um toque de Deus, vem à frente. Pode vir à frente. Pode vir. Não, 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 não. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Aleluia! O choro dura uma noite, mas a alegria tá me esperando quando acordo de manhã. Eu creio. Oh, E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira me dá, e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto, não, que o produto da oliveira me dá, e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. antes de eu começar a orar, eu quero falar uma palavra para ti. O inimigo primeiro marcou um, Deus foi lá e tirou. Marcou um segundo, Deus está tirando a marca. Estava tudo pronto para um segundo, filho teu simplesmente ter a mesma situação. Traz ele aqui para frente. Estava tudo pronto. Seria numa rua relativamente próxima. Deus foi lá e disse: eu não deixarei que aquela viúva chore mais.
algumas amizades que Deus vai arrancar. E você não pode forçar elas a ficarem. Você sai no prejuízo, mas deixa seguir. Porque não tem como você ressuscitar depois do morto. Deixa seguir. Deixa seguir, deixa seguir, deixa seguir. Não tem como você ressuscitar depois do morto. Tem umas amizades que é para deixar andar. Deixa ir. Fica. Sofre dano, mas fica. Por amor à tua mãe, Deus disse: eu não permitirei que o espírito de morte passe por a casa dela de novo. Por isso ele te poupou. O outro foi poupado rapidamente, porque o que estava dentro do coração agiu bem rápido e o Senhor tirou. Você estava... Foi preciso um abalo maior e Deus te tirou. Quem é o outro? Eita. Cara, você tem muito filho, hein? Você parece africana, só o sangue, gente. Eu sei que tu tens que ir embora. Cadê a tua esposa? Não veio? Não está aqui? Está na salinha com as crianças. Alguém corre lá? Corre lá. Você fica com teus filhos ali do lado e você pega a sua esposa, fica ali. Eu vou profetizar para a tua vida rapidamente, porque é necessário desatar umas correntes aí, ali. Vocês aqui, vocês foram tocados, né? Vamos orar para o teu patrão não falar nada. Ai, Senhor, não dá não. Jesus, tem misericórdia. Ele não pode perder essa bênção, não pode. Ele segue depois, Pai. Encosta aqui, mano. Sabe como é que Deus caminha conosco? Ele faz assim. Do nosso lado, nós damos um passo, Ele dá. Nós damos outro, Ele dá. Tem vezes que Ele está à espera do próximo passo. Aí você começa a correr e Ele está parado. Você me entende? Tem coisas na tua vida, moça, que elas já deviam ter chegado há um tempão. Mas teve uma parte do caminho em que Deus parou e tu continuou. Tu não quebrou a cara, mas foi desagradável. Esse ano, os ajustes vão ser feitos na tua vida. Por quê? Porque existe um clamor lá atrás que precisa ser cumprido. E Ele vai cumprir. Existe um sonho que está pendurado. Ele vai te entregar. Porque esse ano, Ele mesmo no início do ano te abrandou. Ele mesmo no início do ano te freou. Freou de uma maneira que tu levou um susto. E disse, não pode ser Deus. É Deus sim. Porque é o nome dele que está em causa, não é o teu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. A coisa vai começar a mudar assim. Mas não alegra já. Porque a coisa vai mudar, porque os teus rins e o teu coração vão começar a ser esquadrinhados e tu vai começar a aceitar mais algumas coisas. Depois disso, tudo vai abrir para ti, moça. Tudo. Eu preciso falar uma coisa para vocês, os três.
Eu quero, você é ministro, né? Eu quero que você me diga se você nas redes sociais está vendo algum ministro de louvor se destacando. Você está vendo? Alguém está vendo algum ministro de louvor se destacando no Brasil? Está vendo? Sabe o que aconteceu? Deus apagou todo o pavio de todo mundo, sabe? A empáfia. Apagou tudo. Sabe por quê? Ele está levantando uma nova geração de músicos. Uma nova geração de músicos que não se vendem. Uma nova geração de músicos que vão transportar a glória de uma maneira diferente. Aí entra o teu marido. Vocês vão ser tirados de trás das malhadas para frente. Fixa esse dia. Porque quando vocês forem retirados de trás para frente, não escolhe. Sabe qual é o maior problema do pessoal? Escolher a igreja grande. Escolhe igreja grande para ficar exibido e tudo mais. Esse é o erro. Muda de igreja. Ai de ti, mano. Ai de ti. Aqui está a tua raiz. Aqui vai ficar. Outra coisa, continua na tua simplicidade. Você não muda porque as pessoas querem que você muda. Você não troca de roupa porque as pessoas acham que você tem que trocar. Continua na tua simplicidade. Deus está vendo o teu coração. Deus te conhece. O resto é conversa. Fixa a tua família. Segura a tua família no joelho. Ora por ele, porque sobre ele está um grande peso de responsabilidade que o Brasil inteiro vai conhecer. Ele não vai ser conhecido pelos músculos, vai ser conhecido pela voz. Pela voz. E eu aproveito para te falar uma coisa que talvez você não saiba. Quando aparece olheiro na igreja para vir olhar músico que canta bem e levar, pastor, você tem que lembrar esse cara, essa palavra. Não deixa ele ir. Não deixa. Não vamos longe. Whitney Houston foi parar aonde? Menina de igreja, vozeirão, casou errado. Não deixa, pastor. Não deixa. Gente, nós precisamos abrir o nosso olho. Quando Deus quer que a gente voe, Ele coloca em nós as asas e Ele nos acompanha durante o voo todo. Nunca nos larga. A menos que a vaidade entre, aí Ele sai. Não deixa. Não deixa ninguém tocar nisso aqui. Isso aqui é propriedade de Deus. Isso aqui é propriedade de Deus. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Haverá um milagre no ventre dela. Deus vai fazer um milagre no ventre dela, porque é necessário. E depois dele fazer esse milagre, os músculos vão sustentar mais alguma coisa. Pastor, não deixa. Não deixa, pastor. Esse menino faz parte de uma geração não de adoradores, mas de desbravadores para trazerem a glória. Na verdade, ele é um tangedor, ele não é um músico. Quando ele começa a cantar, o céu fica diferente. Não é que os outros que cantam aqui não tem isso. Não. Eu estou profetizando para ele, não estou profetizando para o Ministério de Música. E para terminar em relação a ele, que ele tem que ir embora, eu vou falar uma coisa que todos vocês talvez não tenham percebido. Esse ano, por ser um ano atípico, 2 ministérios nós vamos ver levantados na igreja assim de uma maneira sobrenatural: o louvor e a oração. Você faz parte disso.
Só quero te pedir uma coisa, amiga, não muda a tua essência porque fulana, beltrana acha que devia. Elas não acham nada, a vida é tua. Quem perdeu é elas, não foi você. Fica do jeito que Deus te colocou, porque isso é uma coisa para te salvaguardar por causa do potencial que Ele tem. Outra coisa, se você não concorda do jeito que ela veste, compra uma roupa e dá para ela, mas não do teu jeito. Leva ela na loja e pergunta o que ela quer. Não dá as tuas cores, não dá os teus sapatos, não dá do jeito que você gosta. Leva ela, aí fica tudo bem. Senhor, em nome de Jesus, toma os teus filhos nas tuas mãos. Eu tenho um carinho muito especial por ti, gigante. Amiga, com todo respeito, ó, tem idade de ser mãe dele, cara, que isso? Tem 60 anos. Pai, em nome de Jesus, são tão raros os frutos que a gente tem visto na música. São tão raros a dependência de Deus. Senhor, está aqui esse gigante aqui, Pai, que foi o Senhor que levantou. É o Senhor que deu algo novo para ele, porque do lugar em que ele veio não era possível, Pai, ele ter uma estrutura que ele tem. Foi o Senhor que deu, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que estruturou, foi o Senhor que abriu o caminho. Pai, em nome de Jesus, sustenta ele e a sua família, Pai, ainda que ele tenha que alargar as estacas, que firmar a sua tenda, largar a sua tenda, o Senhor vai dar possibilidade, Pai, dele sustentar tudo com toda tranquilidade. O Senhor vai abrir portas, o Senhor vai dar tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, porque o Senhor não deve nada para ninguém. Guarda-os, Pai, em nome de Jesus. Você crê? Então aplauda. Obrigada, filho. Obrigada. Meninas, põe a mão no peito. Sua esposa está ali? Não veio, não? Então, ela não vai escutar, né? É melhor ela escutar. Livramento na área da saúde. Livramento na área da saúde. E esse livramento não é um livramento qualquer. É um livramento que está associado à casa de espíritos familiares. É uma coisa que já se repetiu na tua família. Tua, não na família que você formou, na família que você veio. E Deus está dando livramento sobre isso. Outra coisa que Ele está fazendo é remover o desânimo, a desesperança que de vez em quando te visita, que de vez em quando vem como uma raposinha para te roubar. Ele está removendo isso. Ele diz que hoje para ti é o antes, o hoje e o depois. Coisas novas o Senhor vai fazer dentro da tua casa. Existe uma pequena situação na tua casa que vai ser colocada em ordem no abrir e fechar de olhos. Senhor, em nome de Jesus, toma as minhas amigas aqui no teu altar. Senhor, essas mulheres, Pai amado, elas precisam do teu toque. Essas mulheres, Pai, precisam de ser retiradas dos lugares em que elas entraram. Tem lugares aqui que entraram, Pai, por conta de roubo de autoridade, por conta de caráter forte, por conta de opinião, de sabedoria extrema, por conta de coisas que tem a ver com aquilo que eu preguei, Senhor. E elas estão entregando na tua mão, Pai. Elas estão colocando no altar e dizendo: hoje basta. Ou elas estão colocando no altar e dizendo: aqui hoje, Pai, eu saio daqui transformada, porque foi tudo falado, não tem mais nada que eu possa argumentar. Agora eu não quero mais esse tipo de vida. Senhor, vai tocando nelas. Toca nelas, Pai. Toca nelas. Senhor, tem aqui mulheres que foram roubadas. Foram roubadas ainda. Eram meninas pequenas. Pessoas que deviam abraçar, roubaram. Pessoas que deviam curar, usufruíram. Pessoas que deviam tomar conta, Pai, desfiguraram elas todas. Senhor, em nome de Jesus, toma conta delas. E o processo da cura começou agora. Pai, toma aquele rapaz que está ali na ponta. Senhor, em nome de Jesus, que o processo de cura, Pai, nas emoções dele, entra hoje.
porque hoje é dia de cura, de libertação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia que o Senhor chegou à vossa casa e bateu a porta, e coisas grandes Ele vai fazer. Você crê? Você crê? Você crê? Por favor, aplauda você aí. 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 Não se sente sem receber uma palavra. Ela vai vos entregar uma palavra. Em nome de Jesus. Vamos lá, tem que terminar aqui. Já passei do horário, meu Deus. A mania de ser africano. Isso tudo aqui é tua família? Esse é emprestado. Os outros é tudo filho. E esse aqui é tudo filho. E os de trás ali. Que isso, irmã? Você é uma mulher forte. Você é uma mulher forte. Mas eu vou falar uma coisa. O pai deles faleceu, foi um estrago. Mas esse aqui seria um tsunami. Esse aqui seria um tsunami. Deus tomou conta dele. Mas filho, eu volto a repetir para ti. Tem umas 3 amizades. Elas precisam vazar, amigo. Para o cordão ser cortado definitivamente, elas precisam ir embora. E outra coisa, essa moça é tua esposa? Ela não é chata. Ela não é chata. Porque aquilo que ela vê, você demora a ver. Então ela não é chata. Ela não é ciumenta. Não é... Não. Ela está te ajudando, cara. Uma vez, aquilo que Deus me mostra, uma vez que ela te peitou, ela te atrasou e você não chegou ao lugar do encontro fatal. E vocês brigaram forte. Mas era o livramento que Deus estava te dando, moço. E ela nem sabia o porquê. Tanto é que depois ela entrou no banheiro e ela disse: o que me aconteceu? O que me aconteceu? Era o atraso que ele precisava para não chegar na zona do tiro. Tudo bem com vocês? Vocês ficaram? Por quê? Não quiseram sentar? Podem sentar, amor. Senhora de macacão, você faz o que aqui na igreja? Esse era, tem que acabar na tua vida. Amigas da intercessão, pegam essa menina que está aqui, hein? Não desperdiça, porque quando ela briga a sério. Pega nela. Meninas da intercessão, pega nela. Vou orar por vocês e vou terminar. Você vai casar com ele? Ou você é casado? Graças a Deus. Abraça ele então. Esse foi mais fácil tirar logo do caminho, mas aquele que ele tem muitos argumentos. Senhor, em nome de Jesus. Amigas, vocês as duas esperem um pouquinho. Receba esse bebê. Vocês com a vossa mãe passem aqui. Vocês as duas fiquem aí. Os homens passem aqui. Mãe Elisângela, corre aqui rapidinho. Ô irmão, larga a coisa, fica aqui. Você também, ele também é filho? Filho dela? Igreja, vamos estender a nossa mão aqui rapidamente. A senhora eu tirei o luto, mas a eles não. Nós vamos remover o luto deles, que é para a coisa ficar completa, principalmente para eles não serem caçados por causa do poder do sangue que foi derramado na terra, ok? Baixa só um pouquinho. Senhor, em nome de Jesus,
Pai amado, eu quero me apresentar diante do Senhor, ó Pai, com a palavra de Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 ao 8, que diz que há tempo para todas as coisas. Senhor, essa família sofreu uma perda muito grande, mas hoje é tempo de remover o luto nos meninos, porque na mãe já foi tirado. Senhor, toda recordação, Pai, todo o riso, toda a palavra, Pai, todo o jeito de brincar, todo o jeito de entrar por a casa dentro, Pai, todo o jeito como o Pai se comportava com eles, Pai, nós pedimos agora, Pai, que seja retirado, Pai, deles e entregue para Ti, que fica o sepultamento definitivo, Pai, dessa situação e dessa perda. Pai, ninguém está dizendo que eles vão esquecer que um dia tiveram pai. Não, nós estamos removendo deles o jugo de sofrimento, que principalmente nos mais novos, esses 3 daqui, um deles, a coisa vai e volta, a coisa vai e volta, a coisa vai e volta, a coisa vai e volta. Senhor, remove isso da mente dele, Pai. Remove isso da mente deles, Pai. Pai, em nome de Jesus, que esse jugo de sofrimento venha a ser removido, Pai. Fica apenas a lembrança de que um dia existiu, que um dia teve, que um dia aconteceu. Mas esse sangue que foi derramado na terra, Pai, nós pedimos agora que ele seja arrancado e entregue definitivamente no Senhor. Eles não vão ser caçados pelo cheiro, não vão ser caçados pelo o posicionamento do Pai, eles não vão ser caçados pelo poder desse sangue, porque esse sangue está sendo retirado da terra e está sendo entregue para o Senhor. Esse sangue não pode gritar por causa desses meninos, esse sangue não pode gemer por causa desses meninos, porque nós entregamos tudo na Tua mão, Pai. Tu é que cuidas de tudo, Pai. Tu é que cuidas de tudo. E essa família, a partir de hoje, é livre, completamente livre. Senhor, cobre esse gigante com o Teu sangue. Cobre esse gigante, livra ele das más alianças, livra ele dos maus amigos, livra ele do mentiroso, do caluniador, do violento. Pai, coloca ele definitivamente dentro da Tua estrada, Senhor, porque ele tem ministério. Coloca esse menino dentro da Tua estrada, Pai, porque ele tem a graça de saber amar sem precisar receber nada em troca. Pai, esses 3 aqui, Senhor, eles estão crescendo na Tua presença e na Tua graça. Não deixa nenhum deles sair de longe de Ti. Pai, abençoa essas meninas, abençoa essas meninas que estão aqui, que casaram com eles. Pai, continua dando vento frutífero e continua sendo a presença Tua na vida delas, na casa deles, em nome de Jesus. Aplauda a igreja. Pastor Paulo, terminei. Desculpa. Pastora, desculpa. Glória a Deus. Graças e paz, meus irmãos. Quem sai daqui de posse